Boa noite. Vamos fazer mais um estudo sobre a palavra de Deus. Vamos falar como conhecer Jesus, como orar a Deus em nome de Jesus. Então, como e quando cremos em Jesus como nosso Salvador e Senhor, nós oramos e entregamos nossas vidas a Ele. Então, no momento que nós aceitamos a Jesus como Salvador e como Senhor. Senhor quer dizer dono. Aí possamos orar em nome dele, orar a Deus. Boa noite, Lídia, irmã Lídia Algier. Fico feliz de a senhora estar assistindo também essa live. Que Deus continue abençoando a senhora e os demais. Então, aí nós, prosseguindo, entregamos a nossa vida a Jesus. A vida não pertence a nós, a vida pertence a quem nos criou. Quem é que nos criou? Foi Deus, Deus Pai. Ele criou nós, cada ser humano, a sua imagem. Agora, então todos são criaturas de Deus, filhos através de Jesus Cristo. Mas agora somos filhos de Deus e por isso podemos orar e conhecê-lo Ele melhor. Mas como podemos conhecer sem ver a imagem de Deus? Como conhecer sem ver a pessoa de Deus? Como nós olhamos para o próximo, nossos semelhantes, as pessoas. Sabe como podemos? Sim. Conhecemos a Deus Pai por Jesus Cristo. Quando nós aceitamos Ele em nossas vidas, em nossos corações, passamos a conhecê-lo Deus como Pai. Então vamos ler alguns versículos, principalmente no Evangelho de João, no capítulo 14, do versículo 6 ao 11. Disse-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus aqui, ele põe em claro exatamente quem ele é e o que Jesus é. Esta é a forte afirmação de que só Jesus é o caminho da salvação. Ensinar que há outros caminhos é enganar o povo, enganar a si próprio. Então nós nunca devemos ser enganados por ninguém, ou por nós mesmos. Aí Jesus disse assim: se vós, falando para os discípulos, se vós me conhecesses a mim, também conhecereis
a meu Pai. E já desde agora o conheceis e tendo visto. Vejam só, quer dizer, se você tiver aprendido a me conhecer, ele está falando para Filipe, espiritualmente ele está falando, por experiência, dariam-se conta do Pai. Eu e o Pai somos um, Jesus disse. Então, quer dizer, um em essência. Também, obrigado. Jesus de verdade. Quando você for a Jesus de verdade, como eu fiz, como os discípulos fizeram, verdadeiramente vão ver o Pai, como se expressou anteriormente eles. São um em essência, Jesus que é um em essência. No 8 ele disse assim, disse-lhes Filipe, Deus não é somente um simples olhar, não é um olhar físico, é um olhar, pelo olhar da fé. Aí ele disse aqui no versículo 9 de João, capítulo 14, disse-lhe Jesus, falando para o Filipe, disse-lhe, e como diz isto, mostra-nos o Pai? Não sei se vocês estão assistindo certo aí, porque aqui está o tempo de chuva formado, e está saindo fora, menos para mim aqui, ficando vermelho, mas eu estou aqui, no cantinho aqui no fundo da minha casa aqui, está longe lá da internet, está lá na sala. Muito bem. Então não há um bom entendimento sobre Jesus Cristo até que o Pai seja realmente visto nele, em Jesus. Então Jesus disse para os discípulos, quem vê a mim vê o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim, ele disse para frente. O santo que ele faz nas vidas das pessoas, faz muitos milagres. E no versículo 11 ele disse assim, crede-me que estou no Pai, e o Pai está em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. De novo coloca a fé como veículo. Mostra um nível que teria que ser óbvio a todos. A fé não salva ninguém. A fé ela é como um veículo que leva alguém a algum lugar a crer, acreditar e aceitar, confiar e aceitar. Então nós vemos aqui que a fé é como meio de transporte. Mostra um nível que tenha que ser claro, sem dúvida, a todos, incluindo a observação presente também. Em que situação que nós estamos? Em que situação que o mundo está? Em que situação você está? Pode saber, com certeza absoluta, sem errar, precisando de Deus, precisando de Jesus. Quando nós, meus amigos, irmãos, nós conversamos com Ele, e toda a Bíblia conta tudo que precisamos saber sobre Deus. A Bíblia que nos ensina, este livro sagrado, inspirado, as coisas que Ele gosta e
as coisas que ele não gosta. Como que nós vamos saber isso, né? Não vemos Deus, mas aprendemos na palavra dele escrita, que há coisa que ele gosta nas nossas vidas, nos nossos afazeres, no nosso viver, o que nós praticamos e as coisas que ofendem a ele, que deixa ele triste ou alegre. As coisas boas que nós fazemos pela fé, pela obediência, movido pelo Espírito Santo, isso aí alegra a ele, alegra o Espírito Santo. Porque ele nos criou e quando nos ama, quanto que ele nos ama, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele nele creia não pereça, mas tenha vida. Agora, o que é orar? Orar é conversar com Deus, é contar para Ele tudo o que sentimos. O Pai quer que o Filho ajuda de Deus, que precisamos muito, mas em nome de Jesus, em nome do Filho, porque Ele se importa com o que acontece conosco. Deus em espírito, Deus é pessoa, Deus tem sentimento, Ele nos ama e nada que faça sem medo para Ele, e falar com Ele, e contar tudo o que está em nosso coração, tudo que nós precisamos, devemos falar com o nosso Pai Celestial, em nome de Jesus. Como e não desprezará a sua oração. Fala aqui o salmista, no número 102, e no versículo 17. Ele atenderá, tá? Sim, como não? Daquele que se afasta para não ouvir a palavra dele. Quem não deseja ouvir a palavra dele, quando ela é pregada, Deus também afasta dele. Não quer dizer que Deus, num sentido mais amplo para explicar, Deus está sempre no mesmo lugar. Nós que causamos a separação, nossos pecados, porque deixar de ouvir a palavra de Deus é pecado, e está ali. Então isso aí pode causar uma separação, medida nossas orações, até na vida conjugal com a mulher. Por isso que é bom conhecer a Deus, conhecer bem o que Deus pensa e o que não. Lá em primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7, ele diz: igualmente, vós maridos, coabitais com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça de vida, da graça divina, para que não impedidas as vossas orações. Herdeiro de Cristo, herdeiro da graça divina, a graça de Deus, a graça da salvação, para que não sejam impedidas as vossas orações. Parece que é coisa simples, espiritual, e não como esconder alguma coisa dele, porque de Deus ninguém esconde. O que ele quer dizer esconder? É abafar e não confessar os pecados. Se não confessar os nossos pecados, então é a mesma coisa que está abafando.
pondo a sujeira, imoralidade debaixo do tapete. Tem que pôr em claro, em limpo, e confessar e deixar de pecar. Confessa e deixa. Diz em Provérbios, capítulo, eu acho que é 28, 13, coisa assim, não me lembro. Agora, no momento. Mesmo porque ele sabe tudo, então não há nada que esconder de coisa nenhuma dele. Mas se ele sabe tudo, para que contar então? Então, Deus sabe? Contar as coisas para alguém que ele já sabe? Você vai contar uma coisa para o seu amigo, com uma pessoa, aí eu já sei, então você perde a graça de contar. Mas com Deus não. Porque ele deseja ouvir da nossa boca. A confissão sai do coração, procede e sai na boca. Porque ele deseja ouvir com sinceridade. Ele quer ter amizade conosco. Que nós tenhamos comunhão com ele. Quer a nossa companhia. Ele quer que esteja ele, o Espírito Santo, em nossa companhia, em Jesus Cristo. Ele também tem muitas coisas para nos ensinar, dependendo da ambição do cristão. Mas se não conversarmos com ele, não vamos aprender. Como poderemos ouvi-lo? O que fazer quando uma oração não tem respostas? Primeiro, considerar para ver se é a vontade de Deus. Perdão. Se não é contra a palavra dele. Se não é contra a vontade dele. Você vai pedir coisa que não é da vontade dele? Então, continuar orando. Analisa bem, é da vontade de Deus? Vamos continuar orando. Isto é, perseverar até obter o resultado. O que Deus mostra nas nossas consciências. Falando em consciência, vamos ver Romanos. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o apóstolo está ensinando aqui que nós não devemos conformar com tudo. Conformado com o sistema deste mundo, o sistema maligno, claro. Tem um sistema bom, mas ceder. O apóstolo Paulo está falando para nós, sede transformados. Nós não vamos transformar o mundo de forma nenhuma, mas nós que devemos deixar que Deus nos transforma a palavra dele, pelo Espírito Santo. Jesus Cristo nos transforma. Então nós sermos transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, conforme nós somos entendendo bem a palavra de Deus, nós vamos nos renovando, nós vamos entendemos? Aí nós provar a vontade de Deus. Aí nós experimentamos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí vamos fazer isso no mundo, na nossa vida aqui. Deus nos criou para ter uma família, não qualquer família, uma família que vive unida, cheia de amor e cuidado uns com os outros. Cada cristão, cada ser
cristão, filho de Deus, ele deve ter uma família. Uma família, se for possível, unida em Cristo Jesus, sendo salvos. O pai, a mãe, filhos, netos, todos os herdeiros. Ser tudo com a nova vida, nova criatura. Como o apóstolo Paulo disse também, esse mesmo apóstolo que escreveu aqui, que ele escreveu lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. O que ele diz lá? Eis, se alguém, primeiro, se alguém estás em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Amém? Vocês poderiam escrever amém aí, porque isso é real. Então, uma família que vive unida, cheia de amor e cuidado uns para com os outros, por isso precisamos nos relacionar com Ele. Se não tiver um bom relacionamento com Deus, você não vai ter um bom relacionamento com a família, você não vai ter um bom relacionamento com os seus amigos, com o povo, com os vizinhos. Tem que estar relacionado bem com Deus. Que é o nosso Pai. E com nossos irmãos, um bom relacionamento com os irmãos, um bom relacionamento com a igreja. Amém? Não há relacionamento sem estar junto com Cristo. Não há um bom relacionamento se não estiver junto com os irmãos unidos em Cristo. Conversar. Os cultos é bom por causa disso, irmãos. Conversar e compartilhar. Por isso, a oração é tão importante. É o modo de termos comunhão com Deus. E ouvi-lo quanto exemplo que há na Bíblia de pessoas que oravam, falavam com Deus. Eu vou ler um versículo aqui para terminar. Outro dia explica ele, se Deus permitir. Alguém que falava com Deus. No livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 11, e até o 17, mas vou ler o versículo 11. E falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Olha quanto é muito bom não apartar da tenda, não apartar do templo, não apartar da igreja, porque o Senhor ele falava com Moisés. Hoje ele fala conosco pela palavra dele que nós temos escrito. Ele usa homens, mas não é que ele fala para conosco que ele falava no Antigo Testamento. Aquele tempo eles não. O Espírito Santo trabalhava, visitava e falava, boca a boca. Deus falava em sonho. Depois que Jesus Cristo ressuscitou e ascendeu aos céus, ele enviou um filho adotivo. Conhece ele por Jesus,
Eu falei no começo que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Céu se não passar por Jesus. Jesus disse no Evangelho de João, também lá onde comecei, logo no versículo 1, ele diz assim: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, crede também, ponto de aceitá-lo ele no íntimo do seu coração, da sua alma, e passar por um novo nascimento. Aí vai morar nos céus. E eles que iam preparar